Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Gostoso a gente estar aqui mais essa semana conversando um pouquinho sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus, fazendo desse um momento nosso de reflexão. Eu queria te convidar para alguns instantes só fechar seus olhos, procurar voltar a sua atenção para o seu interior, para a sua conexão com Deus, abraçando o seu anjo da guarda, agradecendo esse amigo que está sempre conosco, nos acompanhando e nos intuindo. E assim a gente possa deixar do lado de fora dos nossos pensamentos os problemas do dia a dia e fazermos desse o nosso momento de reflexão semanal. A gente está continuando no estudo do livro Pão Nosso, né? Essa semana o capítulo 77, Responder. E como sempre, o Emmanuel traz um versículo bíblico para a gente refletir. E esse versículo dessa semana está na carta de Paulo aos Colossenses, em que ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Então Paulo está chamando a atenção dos colossenses e quando ele pede também para a carta ser dividida com as outras pessoas, de toda a humanidade, né? Reforçando que as palavras têm poder. Esse é um conhecimento que hoje em dia está bastante difundido, né? As pessoas costumam dizer bastante sobre o poder da palavra, mas é um conhecimento muito, muito antigo da humanidade já. Na realidade, se a gente for ver lá no Velho Testamento, nos Provérbios, já tem uma passagem que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, desde lá, 5, 6 séculos antes de Cristo, os sábios já conheciam o poder da palavra. E se a gente tem tanto poder assim, né, na nossa palavra, a gente deve vigiar. A gente deve estar atento ao que sai da nossa boca. E a forma como a gente tem para fazer isso, além de orar e vigiar, né, é cuidar daquilo que a gente traz dentro do nosso coração. Porque as palavras que saem da nossa boca refletem aquilo que está dentro de nós, né? Isso também é uma passagem bíblica, além de ser um conhecimento popular difundido, né? Mas lá em Mateus 12:34 ele fala: pois a boca fala do que está cheio o coração. E nessa carta aos Colossenses, onde está esse versículo, né, que o Emmanuel trouxe aqui para a gente de Paulo, o Paulo também fala sobre a importância da oração. A oração é uma forma de conexão com Deus. E quanto mais conectado a gente está com o divino, mais perto a gente estiver dos ensinamentos e vivenciando a experiência da palavra de Deus, mais cheio de amor o nosso coração vai estar. E com isso, as nossas palavras também vão estar mais cheias de amor. E é interessante que o Paulo usa aqui uma metáfora que as nossas palavras sejam temperadas com sal. É interessante porque tem uma outra passagem também em que Jesus fala sobre o sal, que está no Sermão do Monte, né, que talvez seja a compilação mais importante dos ensinamentos de Jesus. E tem uma passagem onde Jesus diz: vós sois o sal da terra. Então, Jesus usa essa metáfora, Paulo também traz essa mesma metáfora aqui na carta aos Colossenses. Por que o sal, né? É interessante essa reflexão também. Porque o sal é o que dá sabor aos alimentos e também preserva os alimentos da deterioração. Lembrando que naquela época não tinha ainda geladeira, essas facilidades que a gente tem hoje em dia, né? Então as pessoas conservavam os alimentos no sal. Então era uma função de tempero e também de preservação. Então o sal ele trazia harmonia para o sabor dos alimentos, traz, né? Até hoje. Só que para o sal poder fazer a sua função,
ele precisa estar num contato íntimo com os alimentos, ele precisa estar penetrado nos alimentos, ele precisa estar misturado aos alimentos. Ele precisa, dessa forma, fazendo um paralelo com as palavras, né, que é o que Paulo traz aqui pra gente, a forma como a gente consegue penetrar e ter um contato íntimo é através da conversa, é através da palavra, é através dos exemplos. Então, se a gente fazer com que o evangelho seja difundido, o melhor mecanismo é temperar com o sal do evangelho as nossas palavras e assim difundir para o máximo das pessoas que a gente puder. Mas também é importante a gente lembrar que o sal ele precisa ser usado na quantidade certa. Se a gente colocar muito sal, se a gente exagerar, o alimento vai ficar intragável, não dá para comer. Da mesma forma, se a gente trouxer muito exagero na nossa comunicação, mesmo na mensagem de Jesus, a gente traz quase que um fanatismo. E o fanatismo acaba afastando as pessoas. Então, ao invés do tempero das nossas palavras tornar mais harmonioso e atrair as pessoas, o que a gente acaba fazendo é repelir as pessoas que não vão querer isso. Mesma coisa se usado de menos. Se a gente colocar muito pouco sal, a gente não vai ter o sabor desejado, a gente não vai ter o efeito desejado, a gente vai ter um alimento insosso que as pessoas também não vão se interessar e não vão querer ir atrás. E nesse capítulo, Emmanuel também chama a nossa atenção para um outro ponto importante, que a gente precisa ajustar as nossas palavras de acordo com o público que a gente está falando. Então, se a gente está falando com pessoas mais simples, que ainda estão engatinhando na evolução espiritual, a gente precisa usar palavras mais simples e metáforas que façam parte da vida dessas pessoas. Se a gente está conversando com alguém mais evoluído nos estudos e no entendimento da doutrina, a gente pode ser um pouco mais profundo e discutir questões que vão ser da natureza daquela pessoa também. Então, o ajuste do discurso ao público também é um dos pontos que o Paulo chama atenção aqui e o Emmanuel reforça no capítulo. E para a gente terminar o estudo de hoje, vou trazer uma frase também desse capítulo que o Emmanuel faz, em que ele diz: toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Então, com isso, a gente termina a nossa reflexão dessa semana, lembrando do poder das nossas palavras, que as nossas palavras refletem o que tem no nosso coração, então a gente tem que cuidar da oração para que o nosso coração se encha de amor e assim as nossas palavras se encham de amor, se encham de sal e as pessoas se interessem por ouvi-las. Uma boa semana para você, fique com Deus.